E aí, galera, tudo na boa, tudo na paz, suavecito, professor Rafael Cedre. Nesse vídeo eu vou comentar com você três coisas que é esse termômetro que a gente geralmente chama de termômetro de mercúrio, embora hoje em dia ele nem seja mais usado com a substância mercúrio, né? Ele é usado com alguns álcools colorizados, então o mercúrio é um metal pesado que pode ser muito trazer muitos danos para a nossa saúde no caso de um acidente. Então, a gente fala termômetro de mercúrio, mas é um termômetro que usa como dilatação de um líquido para mostrar para a gente qual que é a temperatura daquela superfície que ele está em contato. Vamos falar do equilíbrio térmico e a relação dele com o tempo, que leva-se um tempo para que isso venha a acontecer. Beleza? Então, vamos entender aqui o seguinte, olha só, eu tenho um termômetro aqui e eu faço o seguinte, eu encosto esse termômetro em uma superfície. Quando eu penso que eu encostei o termômetro em uma superfície, eu vou entender o seguinte: o termômetro ele tem uma temperatura. Então, o termômetro, ele, quanto objeto, ele tem uma temperatura. E a superfície que ele encostou, ela vai ter uma outra temperatura. Então, aqui nós temos corpos diferentes, beleza? Com diferentes temperaturas. Mas eu quero imaginar neste momento que a temperatura do meu termômetro é uma temperatura menor. Então vou sugerir um valor aqui. Vamos supor que a temperatura do meu termômetro seja uma temperatura de 22 graus Celsius. Ele estava dentro de uma gaveta, eu peguei ele e ele estava numa temperatura de 22 graus Celsius. E aí eu chego ele numa superfície, que seria uma superfície como, por exemplo, a pele humana. E a gente pensando que a pessoa está num dia, né, que ela está bem, que ela está saudável, a temperatura corporal dela, então, vai ser uma temperatura de aproximadamente 37 graus Celsius. Beleza? Então, nós temos aqui em contato dois corpos com temperaturas diferentes. Se eu pudesse, né, observar microscopicamente, as partículas da pele elas estão mais agitadas, porque elas têm maior temperatura, né? Imaginando que essa superfície aqui é a pele. Já as partículas do termômetro elas estão o quê? Menos agitadas, porque elas têm uma menor temperatura. Devido à agitação dessas partículas, como elas têm mais agitação, elas conseguem, com essas colisões, por exemplo, para transferir por condução, ou por radiação, ou por convecção, a gente vai ver uma transferência de calor de quem tem mais energia para quem tem menos energia. Então vai começar a haver uma transferência de calor das partículas da pele para o termômetro, porque o calor flui de quem tem maior temperatura para quem tem menor temperatura. Então vai começar a haver um fluxo. Só que eu estou falando de um corpo muito grande, como é o corpo humano, que tem um metabolismo, então não ache que o meu corpo humano, por estar cedendo calor para o termômetro, ele vai começar a sofrer redução de temperatura. Estou falando de um corpo muito grande, que é o corpo humano, em comparação a um corpo muito pequeno, que é o termômetro, e além disso, nós temos um metabolismo para garantir a nossa estabilidade de temperatura. Beleza? Então vai haver uma transferência de calor. Porque o calor, de maneira espontânea, ele se transfere de quem? Do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Né? Então vamos lembrar isso. O calor, de forma natural, ele flui como? Ele flui sempre desse jeito aqui, ó. Da maior temperatura, do corpo de maior temperatura, beleza? Em direção ao corpo de menor temperatura. Deixa eu escrever aqui, ó. Menor temperatura. Beleza. Só que quando esse calor for transferido do corpo de menor temperatura, de maior temperatura para o de menor, essas partículas aqui do termômetro vão começar o quê? A se agitar mais. Beleza? E como elas se agitam mais, vai haver uma dilatação térmica dessa coluna aqui, ó. Essas partículas, ao se agitarem mais, elas se afastam mais uma das outras. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai começar a ver isso aqui, ó. A coluna de mercúrio, ou desse líquido que a gente colocou aqui, né? Ela vai começar a sofrer uma dilatação. Mas ela vai dilatar para sempre? Não. Ela está dilatando porque ela está aumentando de temperatura. Essa temperatura do termômetro, que era de 22 graus, ela está subindo para 23, 24, 25. E ela vai subir até quando? Até ela igualar a temperatura da pele. Por exemplo, até ela ser uma temperatura de 37 graus Celsius.
Beleza? Nesse momento, eu já não tenho mais troca de calor, porque os dois sistemas, os dois corpos igualaram a mesma temperatura, tanto o termômetro quanto a pele. Levou-se um tempo para isso acontecer. Levou um tempo para isso acontecer. Então, levou um tempo para que a temperatura dos dois sistemas se igualassem. E quando essas temperaturas se tornam iguais, a gente alcançou um estado chamado de equilíbrio térmico. Quando eu alcanço o equilíbrio térmico, eu paro de trocar calor, porque a troca de calor existe enquanto há diferença de temperatura. Agora as temperaturas são iguais. Então, aqui nessa situação, quando já não existe mais diferença de temperatura, então não há troca de calor. Não há o que? Troca de calor. Beleza? Ótimo. E aí, o meu termômetro estando bem calibrado vai mostrar exatamente aqui para mim, ó, em qual temperatura a coluna se estabilizou. Que no caso seria um ponto aqui que mostraria para mim 37 graus Celsius, por exemplo. Tá? Então leva um tempo para haver essa troca de energia chamada calor e para que os corpos entrem em equilíbrio térmico. Sabendo disso, olha essa questão do Enem aqui. Ela fala assim, ó, um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos, beleza, em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com um bulbo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. É aquele termômetro que a gente mostrou na figura anteriormente. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica pois é necessário. Qual o procedimento? Do instrumento ficar durante 3 minutos em contato com o corpo. Aí a letra A fala assim, o termômetro e o corpo têm a mesma energia interna. Não, não é isso. Beleza? Para a gente falar de energia interna, eu precisaria saber a respeito da quantidade de matéria que tem um e tem o outro. Não daria para saber aqui, beleza? A energia interna ela conta com o número de partículas também que são participantes daquele sistema. A temperatura do corpo passe para o termômetro. Não, não existe uma troca de temperatura, é troca de calor, beleza? Então os corpos não trocam temperatura, isso é um erro conceitual. O equilíbrio térmico entre os corpos sejam atingidos, essa é correta. Então esse tempo é necessário para isso, né? Mas vamos responder as outras aqui. A quantidade de calor dos corpos seja a mesma, não é isso. A gente precisa que a temperatura seja a mesma, beleza? E não a quantidade de calor. E o calor do termômetro passe para o corpo. Não. Pode até existir uma situação com o calor do termômetro passe para o corpo, mas eu preciso de ter um corpo mais frio do que o termômetro, o que não é comum pensando em medição de temperatura, né? Então eu precisaria ter um termômetro quente, bem quente, que eu encosto no meu corpo para isso acontecer, ou eu teria que pensar numa pessoa que está gelada, né? Uma pessoa que não está, sei lá, enfim. Então é isso, galera. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Uma questão bem simples, bem fácil, mas que a gente pode errar se a gente não tiver bem firme, bem enraizado de forma correta os conceitos de física térmica, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, até mais e valeu!